Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Queridos, Deus tem colocado há tempos já um desejo muito grande de compartilhar algo da parte dele para com vocês. Está compartilhando algo da palavra dele para com vocês, para as nossas vidas, para os nossos crescimentos. E eu quero assim começar esse ano de 2023 falando algumas mensagens da parte de Deus, compartilhando algumas mensagens da parte de Deus para vocês. Amém? A palavra de Deus diz assim que nós devemos, que não se acende uma luz para ser colocada embaixo da cama ou embaixo do alqueire, mas ela tem que ser colocada em cima da mesa para que todos vejam essa luz. E quando a palavra de Deus fala dessa luz, ele está falando da palavra, daquilo que Deus coloca no seu coração, no meu coração, para a gente poder compartilhar. Ela não deve ser escondida, mas compartilhada, para que todos possam apreciar e crescer, tanto espiritualmente, quanto pessoalmente, quanto na vida familiar, quanto na vida profissional. A palavra de Deus é essa luz que nos ensina e que nos conduz. Amém? Então Deus colocou no meu coração algo nesse primeiro dia do ano para compartilhar com vocês. A mensagem da parte dele. O tema da nossa mensagem, dessa primeira mensagem, que eu vou estar compartilhando com vocês, o tema é obstáculo à oração. Você sabia que existe obstáculos que impedem as nossas orações de chegar até Deus? Existem obstáculos que atrapalham nossa oração de chegar até Deus? Você já teve a sensação de que Deus não está correspondendo às suas orações? Você ora e nada acontece? Muitas vezes isso acontece, a sua oração, a minha oração, as nossas orações não são correspondidas porque tem algo impedindo as orações de chegar até Deus. Existe isso, irmão Francisco? Existe. E hoje eu vou mostrar para vocês na Bíblia que existem alguns obstáculos que atrapalham nossa oração de chegar até Deus. Muitas vezes a gente ora e nada acontece. É por causa desses obstáculos. Obstáculos esses que você e eu, que nós podemos impedir para que nossas orações possam chegar até o Senhor. Nessa oportunidade eu vou estar mostrando para vocês 4 obstáculos que podem impedir as nossas orações de estar chegando até o Senhor. Não é que Deus não ouça, Deus ouça as nossas orações, mas Deus não responde por causa desses obstáculos, que muitas vezes nós mesmos colocamos. Também? Então, o primeiro obstáculo que impede, queridos, a nossa oração de chegar ou de ser atendida pelo Senhor é porque a gente pede mal. A gente muitas vezes nós não sabemos pedir. Isso está lá no livro de Tiago. Vou mostrar para você. Tiago capítulo 4. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Isso está no livro de Tiago. Tiago capítulo 4. No versículo 3. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Vem aqui. Tiago capítulo 4, versículo 3. Você pode acompanhar aí na sua
na sua Bíblia também. Você pode assistir esse áudio, esse vídeo, e acompanhar aí na sua Bíblia comigo. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: pede e não recebe, ou não recebes, porque pede mal, para gastar em vossos deleites. Muitas vezes a gente pede, na oração a gente pede as coisas para Deus, mas é para satisfazer o nosso próprio ego. A gente pede para gastar mal, e Deus conhece a intenção do nosso coração. Por isso muitas vezes que a gente pede, a gente não é atendido. Deus não nos concede exatamente por causa disso. Porque Deus já sabe que se Ele conceder, a gente vai gastar mal. A gente vai gastar em coisas indevidas. E tem muitos que gastam até por fazer, que pede, e quando Deus concede, gasta até para fazer mal para com o próximo. Então a gente muitas vezes pede e não recebe, porque a gente pede mal. Ou não sabemos pedir, ou não sabemos usar depois que Deus nos concede. Então, o primeiro obstáculo desses 4 que atrapalha as nossas orações de ser correspondida por Deus é o modo pelo qual a gente pede. A gente pede mal. Amém? Então, quando você for pedir, procure assim, pedir a Deus para limpar o teu coração, para que Ele te dê sabedoria. Quando você receber aquilo que você pediu, que Ele concedeu a você, você gaste assim e use em coisas que possa fazer você crescer, principalmente espiritualmente. Amém? Então, o primeiro obstáculo que impede as nossas orações de chegar até Deus é porque a gente pede mal. Amém? Então, vamos saber pedir, vamos saber gastar quando Deus nos conceder. O segundo obstáculo que impede as nossas orações de chegar até Deus está em Tiago mesmo livro de Tiago, está no capítulo 1 do livro de Tiago, no versículo 6. Diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Então, queridos, o segundo obstáculo que nos leva a não receber aquilo que Deus tem para nós é a dúvida. Às vezes a gente pede já duvidando. A gente não pede com aquela fé com a qual a gente devia pedir, a gente pede já duvidando. Será que isso vai acontecer? Será que é verdade? Será que eu consigo? Será que Deus vai me ouvir? Será que isso vai acontecer? E isso é dúvida. A gente está duvidando daquilo que Deus pode fazer, ou que vai fazer. Então nós não devemos pedir com dúvida. Nós devemos pedir com fé e com muita esperança que vamos receber as nossas petições da parte de Deus. Então nós não devemos duvidar. A palavra de Deus fala que aquele que duvida é igual a onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para outro e acaba em espuma, acaba em nada. Então a dúvida, às vezes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos impede também de estar recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos para o terceiro obstáculo que nos faz impedir de receber aquilo que Deus tem para nós, querido. Está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 7. Vamos ver, vou acompanhar aqui Mateus capítulo 6, versículo 7. Acho Mateus. Aqui está. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz assim: e orando,
Mateus capítulo 6, versículo 7, é porque a gente, às vezes, querido, quando a gente pede, a gente fica repetindo as mesmas coisas. Ou seja, o terceiro obstáculo que nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós são as vãs repetições. A gente fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente estivesse pedindo, se estiver pedindo sem fé. É quase a mesma coisa, porque a gente só fica repetindo a mesma coisa. Será que o Senhor vai me dar? O Senhor vai me dar aquilo? Me dá. A gente fica repetindo, igual criança. A gente não pode ficar com essas vãs repetições. O texto de Mateus está dizendo isso no capítulo 6, do versículo 7. Diz assim: orando não use de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Às vezes a gente fica falando demais, a gente não precisa falar muito, não precisa ficar em cima de Deus pedindo, como se fosse uma criança. Amém? Ou repetindo a mesma coisa. Repetindo a mesma oração. Pedindo toda hora a mesma coisa, a mesma coisa. Deus não gosta dessas coisas. Isso é vãs repetições. Tá bom? Esse é o terceiro obstáculo. O quarto e último obstáculo que impede as nossas orações de chegar até Deus está em Provérbio capítulo 28, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha. Provérbio. Você acha Salmos? À frente de Salmos. Provérbio. Aqui mais para frente. Aqui está, Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz assim, esse quarto e último obstáculo que atrapalha o Senhor de ouvir as nossas orações, querido, é a desobediência. Está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando ele fala que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ele está querendo dizer que está sendo desobediente. Quando nós não damos ouvido às leis do Senhor, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor deixou escrito para a gente obedecer, até as nossas orações é abominável. Então nós devemos ser obedientes às leis do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor deixou escrito aqui. Senão não tem como o Senhor ouvir, ou melhor, não tem como o Senhor responder às nossas orações, porque ouvir o Senhor ouve as nossas orações. A palavra de Deus fala que o Senhor ouve as nossas orações, mas nem todas são respondidas por causa desses obstáculos. Então, pedir mal é o primeiro obstáculo que a gente deve evitar para que as nossas orações possam ser respondidas pelo Senhor. Segundo, duvidar da palavra do Senhor. Terceiro, vãs repetições. E quarto, desobediência à palavra do Senhor. Amém? Eu não vou estender muito, porque senão fica muito longo o vídeo, mas eu vou estar durante esse ano compartilhando algo da parte de Deus para com vocês. Amém? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira com essa palavra do Senhor, e você possa estar aí pedindo sem duvidar da palavra do Senhor, pedindo com fé, que você possa estar pedindo para gastar bem aquilo que o Senhor te conceder, e que vocês possam estar fazendo as orações do Senhor, não repetindo com vãs repetições, falando sempre a mesma coisa, mas pedir uma só vez sem duvidar. E por
último, que vocês possam estar obedecendo a palavra do Senhor, para que as orações, as nossas orações possam chegar e ser correspondida pelo Senhor. Amém? Espero ter ajudado vocês de alguma maneira com essa orientação. Eu vou estar compartilhando mais vídeos durante esse ano. Dê um like no meu vídeo, compartilha para que outras pessoas também possam estar ouvindo essa palavra. Eu estou assim muito alegre compartilhando essa minha primeira palavra desse ano, porque eu já até peguei algumas igrejas aí esse ano. Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de estar compartilhando algo da parte dele no meu canal, que vocês possam também estar compartilhando. Deixe o seu like, compartilhe o meu vídeo para que ele possa circular para que outras pessoas também possam estar ouvindo e usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o seu ano, você tem um ano excelente, cheio de paz, cheio do Espírito Santo. Deus abençoe o teu filho, Deus abençoe a tua família. Que o nosso ano seja abençoado. Amém? Boa noite. Muito obrigado.